Olá, tudo bem? Como está você? Com a mente pacificadora, pacificada e pacífica? Bem, eu estou aqui continuando para aqueles que pediram para receber algum material. Eu vou compartilhar com você o segundo capítulo do livro que eu estou escrevendo sobre yoga quântico. Ele começa com uma história. Essa história que eu vou contar agora para você. É a história de alguém que está perdido, está peregrinando depois de uma briga com o irmão. E esse andarilho, ele está tão perdido que ele se encontra num local chamado Harran. Harran existe, fica ao sudoeste da Turquia, de forma que nós temos referências históricas sobre isso, mas o que vai interessar nessa história não são as referências históricas, mas as referências simbólicas. Então esse andarilho está perdido, acaba de ter uma discussão daquelas com o irmão e foge. O irmão o ameaçou de morte, queria assassiná-lo. E em vez de enfrentar o irmão, ele resolve fugir. Alguns podem acusá-lo de covardia, certo? Que segundo a lei mais masculina, ele deveria ter enfrentado o irmão e, enfim, quebrado a cara dele e resolvido aquela questão. Mas não, ele resolve fugir. Quando ele foge, então ele vai para Harran, e lá no meio de um deserto da alma, não chega a ser um deserto físico, Harran, mas é um deserto da alma. Tanto é deserto que ele não encontra local para ficar, para passar a noite. Ele pega umas pedras, coloca como travesseiro e ali cai de sono. Claro que não é um sono confortável, é um sono angustiado. Mas ali naquele local, ele tem este sonho que eu vou contar para você, que é o sonho de uma escada. E essa escada, ela tem, em particular, ela se apoia na terra e a escada continua e o final dela, se a gente pode falar em final, é o céu. E esse andarilho olha os anjos subirem e descerem por essa escada. Então a gente parte dessa narrativa bem primitiva. Então este é o sonho, e é um sonho arquetípico, que a gente vai trazer para o yoga quântico, porque uma das nossas vertentes é a Kabbalah, e a gente usa essa história para entender o que é o mundo, o que é essa realidade, o que somos diante dessa realidade, dentro dessa realidade. E pegando esse sonho deste hebreu, então ele era um andarilho, ele era um hebreu. Detalhe, ele não era um judeu, não existia Judá. Né? Por quê? Porque simplesmente nós estamos falando de Yaakov. Yaakov é o pai que depois se transformará em Israel, né? E dará origem às 12 tribos, inclusive a tribo de Judá. Ou seja, não existia religião judaica, não existia judaísmo. Existia o quê? Hebreus. E hebreu é andarilho. E Yaakov era um desses andarilhos. Depois de uma discussão, ele fez forçosamente que nem o seu avô, Abraão, ele foi emigrar
né? Ele foi emigrar. Ele, na verdade, se tornou um andarilho. Aliás, esse é um segredo para a gente interpretar muito das escrituras hebraicas, porque cadê a terra prometida que até hoje não é deles? É porque a mensagem não é para uma etnia, entendeu? A mensagem não é de posse de uma terra, de um terreno, de um bando de pedras, de um local. A mensagem é de posse de um conhecimento. Esta é a verdadeira mensagem, né? Então nós estamos falando do hebreu Yaakov, que tem um sonho de uma escada, e nesta escada ele vê o quê? Ele vê mensageiros, essa é a tradução para anjos, ele vê mensageiros subindo e descendo na escada. O legal é que ele fala assim, ele viu anjos subindo e descendo, e não descendo e subindo. Então, primeiro subindo, depois descendo. Certo? Ou seja, o que a gente pode interpretar? E aí a gente traz essa metáfora para a nossa vida diária que estamos vivendo. Eu acho que você, assim como toda a humanidade hoje, está sentindo como este hebreu, esse Yaakov, sem casa, sem destino, sem futuro, com uma ameaça, né? Uma ameaça grave, com perigo de vida, com perigo de morte, melhor falando. Que no caso do Yaakov era o irmão, no caso nosso é essa doença transmitida por um cristal, como a gente já falou, é um cristal que é um vírus que não é uma forma de vida, ele só se manifesta como vida quando ele encontra o ambiente propício. Ou seja, o cristal do Covid é uma antivida, assim como existe uma antimatéria. Dizem que os vírus são capazes de viajar em cometas. Já fizeram esses testes, né, da resistência de vírus nas fuselagens das espaçonaves, nos meteoritos, etc. Ou seja, eles são germens de uma coisa geralmente destrutiva. Eles não florescem, dão frutas, nada. Eles são de um reino, se a gente pode chamar assim, de destruição. Ou seja, eles ficam confinados em si, num si mesmo, se a gente pode chamar disso, né, num egocentrismo, né, e se manifestam e quando o ambiente é propício, devoram aquele ambiente e matam aquele ambiente. E isto é o cristal. Então, estamos na mesma situação do Yaakov. Andarilhos, sem saber para onde ir, com medo, temendo pela própria vida. E aí o que acontece? Aí você vê a escada, você está lá sonhando com uma pedra debaixo da cabeça, ou seja, você não tem nada, não tem nem a roupa do corpo, porque quem disse que você tem a roupa do corpo, né? Que você possui o seu carro? Quem disse que você possui a sua casa, que você possui dinheiro no banco? Isto daqui a 1 ano, 2, 3, ou décadas, ou centenas de anos, você não terá mais. Certo? Eu acho que nós concordamos com isso. Mas enfim, está lá Yaakov. E Yaakov vê aqueles mensageiros subindo e descendo. Então, se são mensagens que estão subindo, há também mensagens que estão descendo. Então, é esta a postura que nós temos frente ao mistério, que é a postura de Yaakov. Ele quando acorda, ele batiza aquele local de Betel, de casa de Deus. Aí a gente vai para uma parte que se religiosiza, a gente pode falar isso, né? Muito aquilo, aí faz aquele lugar sagrado. Foi aqui que eu vi o anjo, foi aqui que eu sonhei, e já dá aquele lugar um sentido sagrado, etc. Mas nós estamos o quê? Um passo adiante. Nós estamos o quê? No andarilho que descobre
exatamente o que a gente vai estudar durante todo esse processo aqui, que é o que? Nós, nesta atmosfera, neste Olam, que a gente chama ACA, que é o Olam da ação, que é essa casquinha da tangerina cósmica. A gente não conhece nem o sabor dos gomos da grande tangerina do universo. A gente vive nessa casquinha, acredita que essa casquinha é a existência e mata e morre por causa da casquinha. Então nós estamos nessa condição. Certo? Só que além do universo de Olam, esse que a gente toca, né, que ele é, em termos de frequência visual, ele está acima do infravermelho e abaixo do ultravioleta, ou seja, é um espectro muito pequeno. Né? É o que a gente olha, imagina o que a gente sente e o que a gente toca, que é menor ainda. E a gente se ilude com isso. Os indianos falam de Maya, a ilusão. Maya também é Mahaya, a grande afirmação da divindade. Certo? Então, o que estamos? Nós aqui, neste momento do espaço-tempo, então, aí a gente usa um pouco da relatividade, né? Cada um de nós é um ponto de luz num espaço-tempo consciência. Certo? Então, imagina você percorrendo o seu dia e você é um espaço-tempo consciência. É isso que você é. Então, dentro de ti existe um átomo. Esse átomo a gente chama átomo quântico crístico. A gente já falou um pouco disso, que a gente tem essa metáfora, vamos tomar assim, não vamos levar nada para o lado religioso, que é o Christos, que é a tradução do grego do Mashiach, que é o hebraico, que é ungido. Para nós é o quê? Para nós o que? É a quinta essência. Nós temos as quatro realidades da matéria, certo? Sólido, líquido, gasoso e plasma. Nós temos essas realidades. E uma quinta essência. Essa quinta essência, ali é o Christos. Ou seja, ali você tem o teu propósito. Porque o universo não te criou, né, para depois te lançar fora sem nenhuma memória daquilo. É um absurdo pensar nisso. Então os materialistas, eles convivem com esse absurdo e fazem coisas absurdas por causa disso. Certo? Então, só para a gente fechar. Então, o que o Jacob vê? Ele vê os 4 degraus, ou melhor, 5, né, ele já sabe, né, os 4 que são 5, mas ele vê as realidades, né, dos mensageiros e das mensagens. Ou seja, primeiro nível, é esse que nós estamos aqui, certo? Que é o Olam da ação. Depois, o Olam, né, do que? Da palavra em si, a vibracional. É uma palavra vibracional com forma. Certo? Depois você sobe mais um, tem o que? Tem o pensamento, certo? O pensamento do universo. Depois você sobe, tem a mente do universo, ela mesma. E no quinto, né, nós estamos falando ao contrário, né, mas no quinto, que é o zero, lá, segundo o nosso modelo, nós temos a vontade do universo. Então a gente pode pensar que o universo trabalhou 14 bilhões de anos, quase isso, eu acho que é 3,8 bilhões. Esta é a última informação que a gente tem do cálculo a partir do Big Bang. E o universo levou 14 bilhões de anos aproximadamente para chegar até você. Então, você é uma quintessência da criação. Imagina uma mente com esse poder, com essa beleza, com essa capacidade de entender palavras, de viajar pela imaginação, de assistir filmes, tudo isso que a gente faz, que é considerado tão banal, isso é maravilhoso e raro no universo.
Não temos isso. É só você ir para Marte, ver se tem lá. É só você ir para Mercúrio, ver se tem. Vênus, não tem. As naves satelitais, os satélites já foram em todos esses locais e não detectaram nada. Os telescópios já apontaram. Pois bem, então, resumindo e fechando, esse sonho de Yakov, ele nos traz uma realidade. A realidade é que temos uma escada. Essa escada tem degraus. E a pergunta que fica, e a pergunta que eu deixo para você é o seguinte: como subir os degraus? É um pouco o mito do Joãozinho Pé de Feijão, né? Ou seja, existe uma escada, existe alguma coisa ascendente. Qualquer ser humano curioso ia querer subir a escada. Então a pergunta que eu deixo para você é esta: como é que você vai subir os degraus? Os degraus da escada de Yakov. Então, no próximo capítulo, tá parecendo uma novela, né? No próximo capítulo eu falo um pouco sobre isso, como é que a gente vai subir esses degraus. Para você, um feliz e próspero final de dia aí, se você estiver em algum lugar deste planeta, que você feche o seu dia de uma maneira luminosa, tá bom? Até logo, beijos e abraços.